Boa noite aos irmãos, também aos que estão acompanhando nessa noite. 3.380 línguas foram escritas com alguma parte da Escritura. 698 línguas tem a Bíblia por completo. 1.548 línguas com o Novo Testamento completo. 1.138 línguas com algumas porções da Bíblia traduzida. É o livro mais vendido no mundo. Muitas pessoas também leem. Mas a grande questão, irmãos, em relação à Bíblia é refletir o seguinte: mais do que achar este livro com versículos e passagens bonitas e que são interessantes, é preciso muito mais do que isso. A Bíblia precisa ser não apenas um livro admirável, mas ela precisa ser o fundamento, a influência, a fonte para a conduta da minha vida, quanto ao pensar, falar e agir. Veja a nossa realidade no mundo. Olhe para o mundo e olhe para a igreja. Um livro que é conhecido em muitas línguas e tem muitas línguas, mas vejam as pessoas distantes de Deus. Veja o mundo que rejeita as Escrituras, embora seja o livro mais produzido e vendido no mundo. Veja a igreja de forma geral. Embora afirme seguir as Escrituras, vemos uma completa incoerência, distorções e práticas contrárias às Escrituras na sua liturgia. Ensinos que são contrários à palavra de Deus. Cada vez mais a palavra de Deus tem sido retirada do culto, das liturgias das igrejas. Graças a Deus que aqui isso não tem acontecido. E tem dado lugar então às experiências, ao lúdico, ao entretenimento, ao aguçamento do ego e dias que vivemos de obscuridade, por causa que a palavra tem sido tirada de muitos círculos evangélicos. Irmãos, e nessa noite nós queremos meditar nesse texto de Neemias, capítulo 8. Vamos nos deter nessa noite do versículo 1 ao 8. Neemias, capítulo 8. Vamos nos deter do versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite no dia de hoje, o domingo, que é um dia que podemos dedicar, ó Deus, ao descanso, com obediência à Tua palavra, e também um dia, ó Deus, que podemos dedicar ao culto público, onde juntos, como igreja de Cristo, podemos nos reunir no templo para Te adorar. Nos abençoe nessa noite. Nos ajude, ó Deus, a entender a Tua palavra. Os que estão aqui, os que estão acompanhando. Especialmente, ó Deus, quanto
ao relacionamento que temos com a Tua Palavra, a Sagrada Escritura. De que maneira, ó Deus, nós temos tratado a Tua Palavra? Se tem havido em nós, ó Deus, a disposição para buscar, para entender e para viver. Que nessa noite, ó Deus, ela possa mover os nossos corações. Ela possa produzir em nós, ó Deus, um incômodo, de maneira que possamos sair daqui e os que estão ouvindo, possamos tomar uma decisão de ler a Tua Palavra, de ter tempo com ela, de dedicar atenção a ela para viver estes ensinos. Nos ajude nessa noite, nos ilumine, me use, ó Deus, porque somos tão dependentes de Ti. Sem o Senhor não podemos fazer nada. E entendendo que a Tua Palavra, ó Deus, tem essa dimensão espiritual, divina, temos a necessidade que o Teu Santo Espírito possa, ó Deus, trabalhar nesse instante em nossas vidas e mentes para absorver a Tua Palavra. Nos ajude, é isso que nós te pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Irmãos, devemos voltar urgentemente para a Palavra de Deus. Vamos conhecer aqui nesse texto algumas atitudes que devemos ter para que então possamos voltar às Escrituras. O tema deste livro de Neemias que estamos estudando aos domingos é a boa mão do Senhor, que tem agido não somente naquele período, mas ainda hoje e sempre em prol do seu povo, visto ter uma aliança com o seu povo. Irmãos, para entendermos esse texto aqui, o capítulo 8, sempre temos que voltar um pouco para entender a história. Quando Deus anunciou por meio dos seus profetas que iria disciplinar o povo, e a razão era porque eles não haviam ou estavam esquecendo, deixando de obedecer a palavra de Deus. Então Deus disse que iria disciplinar o povo e anunciou que levantaria a Babilônia, e assim o fez. Babilônia foi levantada por Deus, um povo pagão, para servir como vara de disciplina para com o povo de Deus. Irmãos, de forma um pouco triste, é verdade, no ano 605, Nabucodonosor entrou a primeira vez em Jerusalém. Ele invadiu e levou os utensílios da casa de Deus e alguns nobres para a Babilônia. Depois, o povo que estava ali em Jerusalém se levantou para se rebelar. E aí Nabucodonosor entrou pela segunda vez em Jerusalém, em 597 a.C. Ele despojou o templo e levou vários cativos para a Mesopotâmia. E por fim, na terceira vez que ele invadiu Jerusalém, ele a destruiu, reduzindo o templo a ruínas. Irmãos, a partir daquele ponto, o povo estava agora sem o templo para cultuar. Não havia mais como escutar a palavra de Deus publicamente. Distante num país pagão, sem os seus familiares, não podiam ler as Escrituras publicamente. Eles sentiram esta falta. Não havia mais agora uma liberdade. Estavam subjugados a uma nação pagã. Isso por 70 anos. Irmãos, nesse período, Deus levantou Jeremias e Ezequiel dizendo para o povo: olha, se acomode no exílio, se instale aí, vai durar 70 anos. Vocês não vão sair de lá sem que isso aconteça. Depois desse tempo, Deus levantou Ciro e trouxe o povo de volta. E aí, então, reconstruiu o templo com Zorobabel, por causa da boa mão de Deus. E sabe, irmãos, também Deus enviou um homem, Esdras, com o objetivo de que o povo pudesse voltar às Escrituras. Agora Deus está dando a eles um recomeço. E esse recomeço deveria ser alicerçado nas Escrituras. Precisavam voltar. Não adiantava ter os muros reconstruídos como estava. O povo precisava não apenas reconstruir os muros, mas agora reconstruir o relacionamento
com Deus. Sabe o que Osés vai dizer em relação a essa relação com Deus, irmão, e as Escrituras? Que o meu povo é destruído por falta de entendimento. Quando não entendemos a palavra de Deus, trilhamos caminhos equivocados. E agora Deus dá a oportunidade. E a primeira atitude, irmãos, que devemos ter para voltarmos urgentemente para a palavra de Deus é trazer essa palavra. Olha como ele diz aí o versículo de número 1 do capítulo 8 de Neemias: em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. Percebo aqui, irmãos, que longe do culto público, agora eles têm a oportunidade. E diz o texto que eles estavam ali no 7º mês, uma ocasião especial. Era o mês de Tisri, para os judeus, irmãos, era o novo ano. Se comemorava a festa dos tabernáculos ali. Acontecia no 15º dia. No 2º dia também teve início aqui essa festa. Eles precisavam, nessa ocasião especial, dar um sinal de que eles queriam voltar a ter a palavra de Deus. Carência espiritual sendo suprida aqui. O 7º mês era uma época especial no calendário dos judeus, pois o povo comemorava também a festa das trombetas, que era no 1º dia. Depois o dia da expiação, no 10º dia, e a festa do tabernáculo, no 50º dia, conforme Levítico. Portanto, era uma ocasião oportuna, uma ocasião em que eles decidiram trazer a palavra de volta. Então havia uma ocasião especial para esse pedido. Mas também, irmãos, havia um local. Olhe comigo ainda o versículo de número 1. Nas suas cidades todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da onde? Da porta das águas. Irmãos, essa porta das águas e diz aí que era um local em frente a essa porta. Essa porta era onde era levado a água para os sacrifícios no templo. E em frente a essa porta havia um lugar espaçoso que ele chama aí de praça também. A praça era o local de encontro das pessoas, portanto um local público, onde acontecia a vida da cidade, era na praça. E a palavra de Deus é muito interessante, que fala em Deuteronômio 6 e 7, que a palavra de Deus deveria ser lida aonde? Em público. Ela deveria ser exposta não somente ao povo de Deus, mas a todos. Eles estão ali, num local público, pedindo pela palavra do Senhor. Então também, irmãos, um local oportuno. E quando ele fala aí da porta das águas, é interessante também pensar, porque a Bíblia fala sobre as águas também, as águas que purificam, e ela faz essa relação com a palavra de Deus. Por exemplo, em João capítulo 15, versículo 13, diz que vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então há uma comparação entre o que a água faz e a palavra de Deus. Isso também é significativo, estando ali naquela porta onde a água era levada. Também, irmãos, em Efésios capítulo 5, versículo 26, fala dessa limpeza e aponta para a ação do Espírito Santo, que age ao nosso favor e nos purifica. Ele compara também a palavra de Deus à ação por meio do Espírito Santo. Então perceba, havia uma data especial, oportuna, e havia um local significativo para pedirem a palavra. Mas perceba aí o desejo deles expressado, versículo 2. Versículo 1 ainda final, né? E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o quê? O livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Irmãos, o povo tem um desejo aqui
pela palavra de Deus. O que eles pedem para Neemias é somente a palavra de Deus. Esse é o pedido deles. O desejo não era que Neemias trouxesse alguma coisa que ele entendia, mas era que Esdras trouxesse, melhor dizendo, a palavra do Senhor. Eles deixam muito claro aí que trouxesse o livro da lei que Deus havia dado a Moisés. E, irmãos, chama atenção também que a lei aqui se refere aos 5 primeiros livros das Escrituras, que Deus havia dado pessoalmente para Moisés, e que havia os princípios e ordenanças da lei de Deus, da vontade do Senhor para o povo. E diz o texto que o Senhor tinha prescrito a Israel. Literalmente, o texto está dizendo aí, irmãos, que Deus havia mandado dizer ao povo. Então, o que eles pedem para Esdras não é um livro de autoajuda. O que eles pedem para Esdras não era o que Esdras achava da lei, mas era que Esdras trouxesse exatamente a lei de Deus. Eles queriam o livro, irmãos, que tinha a autoridade de quem? De Deus. Porque eles sabiam que somente a palavra de Deus é que muda as nossas vidas, que muda comportamento. Então eles pedem, eles têm um desejo que essa palavra seja trazida, a palavra do Senhor. A lei de Moisés eram os artigos fundamentais da fé decretadas no Êxodo. E aí eles pedem, Senhor, traga essa palavra. Pedem a Esdras que traga essa palavra. Irmãos, isso é muito interessante porque havia uma ideia popularizada, inclusive, por Ellen House, que ele escreve, inclusive, um livro sobre isso, dizendo que Esdras, quando ele trouxe esse livro aqui, foi uma recapitulação que Esdras fez, uma nova formulação da lei. E quando você lê esse texto aí, você percebe que o que eles pedem, não existia isso que Ellen House fala no seu livro. Olha, eu quero a lei de Deus, o que Deus havia escrito. Portanto, não havia um livro, um pergaminho em que Esdras havia compilado com as suas palavras, não havia isso. Mas havia o livro da lei que eles então pediram para que Esdras trouxessem para a leitura e para o entendimento. E também notem que, por fim, irmãos, eles trazem a palavra para que todos que podiam entender ouvissem essa palavra. Olha aí o versículo de número 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Irmãos, quem é que eles estão chamando para ouvir a palavra? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores. A gente tem uma ideia, não, pastor? A palavra não serve para criança. Perceba que diz aqui que a palavra deveria ser trazida para quem? Para todos os que pudessem entender. Sabe que às vezes a gente comete um equívoco, né? Quando nós separamos as crianças do culto público e queremos colocar crianças de 10 anos lá para trás para que elas não ouçam a palavra. Elas devem ouvir porque elas têm capacidade de entender a palavra do Senhor. É certo que uma certa idade ainda não é suficiente para compreender. Tanto que, estudando, irmãos, a cultura dos judeus, a partir dos 5 anos de idade, eles introduziam a criança para compreender a palavra de Deus. De certa forma, eles introduziam a criança para entender a teologia. Claro que no modo que eles pudessem entender, mas eles aprendiam, decoravam a palavra a partir dos 5 anos de idade. E o que o texto está dizendo aqui é que todos esses, crianças, desde a tenridade, crianças, mulheres, homens, jovens, adolescentes, todos tinham que trazer a palavra à sua vida. Portanto, temos aí no texto uma ocasião especial, um lugar significativo, um desejo que a palavra fosse trazida, e trazida a quem? A todos, do menor ao maior,
para que pudesse estar diante da palavra do Senhor. Irmãos, olhemos para a nossa sociedade hoje. Olhemos para o nosso país. E vamos notar que precisamos da palavra de Deus. O mundo precisa que a palavra seja trazida de volta, seja pregada. O mundo que despreza, por exemplo, o absoluto, irmãos. O mundo não sabe mais o que é absoluto. Precisa ouvir a verdade de Deus. Porque no mundo hoje tudo é relativo e as pessoas estão completamente perdidas. Vou dar um exemplo para você disso. Irmãos, as pessoas no mundo não sabem quem elas são mais. Você olha numa santa casa dos estados, do município, a criança nasceu ali, não se sabe mais dizer quem é aquela criança, por exemplo. Está ali expresso quem é aquela criança. Mas não se sabe porque a ideia é que se constrói, a biologia da pessoa não se constrói, ela nasceu assim. São absolutos que o mundo não entende mais, porque precisa ouvir a palavra de Deus. Estão afundados na ideia de desconstruir fundamentos para construir algo socialmente, como eles afirmam. E estão num abismo que chama outro abismo. Sabe por que as pessoas estão desesperadas, irmãos? Porque elas não sabem quem elas são. Elas não sabem onde repousar a vida. Elas não sabem que direção ter. Sabe por quê? Falta ouvirem a palavra de Deus. Falta ouvir. É por isso que a palavra de Deus precisa voltar a ter o lugar que ela sempre deveria ter na igreja e no mundo, sendo pregada a palavra do Senhor. Olhe para a igreja. Ao observarmos as práticas em muitas igrejas, as liturgias, nós percebemos claramente a urgência que a palavra precisa ter na vida de muitos círculos evangélicos. Porque há muito se perdeu o espaço da palavra nos cultos públicos. Não tem tido mais lugar para as escrituras, porque o importante é ter entretenimento, trazer experiências emocionais, mensagens e que ajudam psicologicamente, mensagens inclusive de coach, para aguçar o ego das pessoas. E sabe, irmãos, as pessoas saem desses cultos, elas saem cheias, sabe de quê? De vento, cheias de vento. E quando esse vento sai das suas almas, da sua vida, elas estão vazias novamente, porque não há fundamento, não há solidez no que elas ouvem. É assim que está a nossa própria condição. Muitas igrejas no mundo. Sabe como vai mudar, irmãos, a minha vida? Sabe como vai mudar a vida da igreja, a vida das pessoas no mundo, quando trouxermos a palavra de volta às nossas vidas, à igreja e à sociedade? Foi o que Judá fez aqui. Foi o que os bereanos fizeram quando se pregava a palavra, eles estavam atentos, diziam: será que é isso que Deus está dizendo mesmo? É o que precisamos fazer. É preciso ter o desejo por isso. O desejo deve ser da igreja toda, para que tenhamos maturidade para discernir o que é de Deus e o que não é. Precisamos disso. Sabe quando eu vou mudar? Quando eu querer a palavra de Deus na minha vida. Não quando eu quiser seguir o que eu acho da vida, as minhas ideias, mas quando a palavra de Deus assumir o lugar que ela deve na minha vida como regra de fé e prática. É o que nós pregamos e ensinamos. Nós precisamos, portanto, valorizar a palavra de Deus. Precisamos valorizar a pregação fiel da palavra, o ensino fiel da palavra. Sabe quando o seu lar vai mudar? Quando lá ter a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ocupar o centro das nossas vidas, das nossas famílias.
Quantas vezes se tem lido a palavra de Deus nos lares hoje? Não, pastor, eu leio sozinho lá, pelo menos isso, né? Mas quantas vezes se leem para a família a palavra de Deus? Leitura em família, os ensinos da palavra de Deus. Irmãos, a igreja só será reavivada quando nos voltarmos para a palavra de Deus de modo urgente. Nenhum reavivamento, um despertamento acontece longe da palavra de Deus, ele acontece por meio da palavra de Deus. Precisa trazer a palavra de Deus de volta, para que não nos percamos por falta de entendimento da palavra do Senhor. É a primeira atitude, devemos voltar urgentemente para a palavra de Deus. Primeiro, trazer essa palavra de Deus. Segundo, irmãos, a segunda atitude está aí no versículo de número 3, acompanhe comigo, Neemias capítulo 8, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: e leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Primeira atitude, irmãos, que nós vimos aí, é trazer essa palavra. A segunda atitude é ouvir a palavra. Quando falamos de ouvir, e em muitas situações nas Escrituras, quando a Bíblia fala de ouvir, não é apenas, irmãos, uma ação biológica dos sentidos, em absorver um som nos nossos ouvidos. Não é esse o sentido apenas, mas é entender esse som, a informação que eu recebo, de maneira que essa informação seja absorvida e leve-me a viver esta informação. Então, quando se refere às Escrituras, ouvir vai além desse sentido biológico. Precisa compreender, assimilar para obedecer. Irmãos, e para ouvir a palavra de Deus, você precisa, e eu preciso ter algumas ações. Primeiro aqui, dedicar tempo. Note aí como ele fala que o povo dedicou tempo e leu no livro da lei diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde o que? A alva até o meio-dia. A Bíblia é um livro sem igual, que tem duas dimensões, é verdade, a humana e a divina. E para compreender, irmãos, é preciso buscar, é preciso fazer uma reflexão mental, e para isso eu preciso de quê? Tempo, dedicar tempo. Ouvir a palavra exige que nós dediquemos tempo. Claro que sem a ação do Espírito Santo não há como compreender, mas mesmo com a atuação do Espírito Santo eu preciso o quê? Ter tempo para buscar e ler e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o povo estava aqui com a vida prioritária, para quê? Para ler, para ouvir a palavra de Deus, tanto que eles dedicaram um tempo grande para ouvir a palavra de Deus. Pelo menos aí no texto, sabe quanto tempo, irmãos? 6 horas dedicadas para ouvir a palavra de Deus. Mas se eu chegasse dizendo assim, meus irmãos, hoje a mensagem vai durar 2 horas, creio que alguns já teriam ido embora, né? Muitos lugares, porque 2 horas escutando a palavra parece ser enfadonho, né? O povo está aqui, irmãos, 6 horas. 6 horas ouvindo a palavra de Deus. 6 horas. Estavam em pé 6 horas ouvindo a palavra de Deus. Tal era a sede que havia no povo, por isso eles dedicaram tempo. Não havia nada na vida deles que eles tinham que fazer, mas era agora eles precisam de tempo para ouvir a palavra de Deus. Tudo deixaram de lado para ouvir a palavra de Deus. Dedicar tempo para ouvir, sedentos. Mas não foi uma ordem da liderança dizendo, olha, fiquem aqui 6 horas para ouvir a palavra. Não foi uma ordem. Eles se dispuseram espontaneamente a ter esse tempo ouvindo a palavra
do Senhor. Isso é muito interessante, porque ficaram muito tempo sem ouvir a palavra, e agora o coração, a vida, sedento de entender a vontade de Deus, de viver essa vontade. 6 horas, dedicando tempo para ouvir a palavra do Senhor. Também, irmão, se eu quero ouvir a palavra, além de dedicar tempo, preciso dedicar também atenção. E quando eu falo aqui de atenção, eu estou falando de concentrar a mente, de fazer a reflexão intelectual para entender o que está sendo exposto. Isso que é dedicar, irmãos, atenção. Ter atenção é procurar entender de maneira que eu possa aplicar o que eu estou ouvindo no meu dia a dia. Quando você está diante da palavra de Deus, que não é um livro comum, eu devo procurar entender como eu posso viver aquele ensino na minha vida diariamente, no meu trabalho, onde eu estou. E o povo estava fazendo isso aqui, irmão. Diz aí o texto: todo o povo tinha ouvidos o quê? Atentos. Não somente havia tempo que estavam dedicando para ouvir a palavra, mas também a mente estava direcionada. Em outras palavras, irmãos, esses irmãos aqui tinham a mente concentrada para entender a palavra de Deus. Estavam fazendo uma reflexão intelectual para entender essa palavra. Quer dizer, eles estavam ali inteiros para ouvir a palavra de Deus. Sabe o que acontece às vezes? Eu estou no culto, mas está só o meu corpo no culto. A mente está lá não sei aonde. Eu não estou colocando a mente para entender a palavra de Deus. Aí pergunta depois, ali na porta, quando terminou o culto, qual foi a mensagem de hoje? Não sei nem quem estava pregando. Porque eu não estou colocando a mente para refletir o que eu estou ouvindo. Irmãos, eles estavam fazendo isso daqui. Eles concentraram a mente naquilo que Esdras estava dizendo, na explicação da palavra, para que eles pudessem pegar essa palavra e aplicar à vida deles. Isso é dar atenção ao que estava sendo dito, porque é a palavra de Deus. Eles compreenderam que não era a voz de Esdras, mas era a voz de Deus falando a vida deles. Também, irmãos, para ouvir a palavra exige dedicar tempo, exige dedicar atenção e também exige dedicar respeito. Olhe comigo ainda o versículo de número 3. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos. Olha o que acontece agora, irmãos. Versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizera para aquele fim. Estava em pé junto a ele. Aí tem vários homens. Olha o versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo fez o quê? Se pôs em pé. Irmãos, quando Esdras começa a abrir, não era como a Bíblia hoje, não era um pergaminho, era um rolo. Ele começa a desenrolar no pergaminho ali. Sabe o que o povo faz? Eles começam a ter respeito por aquele livro. Ao ver Esdras abrindo o rolo, sabe o que eles fazem? Eles se levantam. Não era, irmãos, culto ao rolo, ao pergaminho, não era isso. Mas eles estavam respeitando o que ali estava escrito. Eles não apenas queriam ouvir, mas havia no coração deles um tremendo respeito, porque eles entendiam ser a voz de Deus. E por isso que eles se colocam em pé para ouvir a palavra de Deus. Não estou dizendo aqui, irmãos, que quando alguém não fica em pé, ele não está respeitando a palavra, porque há pessoas que nem podem ficar em pé, né? E aí ela às vezes tem um coração tremendamente respeitoso pela palavra, ela não pode ficar em pé. Mas o que o texto está ensinando aqui, irmãos, que havia uma atitude de respeito para com o ensino da palavra de Deus, que se demonstrou aqui na prática, nessa ação, por meio de ficar em pé. Mas há outras maneiras de respeitar o ensino da palavra de Deus. Dar atenção, como vimos aqui, de concentrar a mente para entender. Eles se colocaram em pé.
como respeito à palavra do Senhor. Dedicaram tempo, dedicaram atenção, dedicaram respeito à palavra de Deus. Para ouvir, precisa disso. Havia tanto respeito, irmãos, que fizeram um púlpito para melhor ouvir a palavra de Deus, para que a voz de Esdras pudesse alcançar todos ali. Tal era a sede pela palavra do Senhor. Quando Esdras abriu o rolo ali, o povo tinha tanto respeito que imediatamente ficaram em pé. Irmãos, eles ficaram em pé durante toda a leitura. E não somente foi nessa ocasião, lá na frente a gente vai ver que Esdras fez isso vários dias. Eles se reuniram e outras vezes Esdras continuou explicando a palavra. Em outros momentos que eles se reuniram, Esdras explica a palavra. E há esse comportamento do povo. Respeito pela palavra do Senhor. Irmãos, e olha o que produziu quando eles ouviram a palavra de Deus. Versículo de número 6, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Irmãos, eles adoraram o que? O livro? Não. Eles adoraram o pergaminho que Esdras abriu? Não. Olha o que acontece. O livro da palavra de Deus, a lei de Deus, levou eles a adorarem a quem? A Deus. A palavra de Deus levou eles ao Deus da palavra, de maneira que eles tiveram tanto respeito que produziu neles uma concordância com o louvor que Esdras fez. Esdras bendisse a Deus. E eles concordaram com isso, amém, amém. E não somente isso, mas também inclinaram o rosto em terra e adoraram o Senhor, aquele que escreveu o livro que eles estavam ouvindo. Tal era o respeito, a dedicação, produziu a adoração na vida deles. O povo concordou, irmãos, o povo estava unido. Diz o texto lá no início, um só homem, juntos para ouvir a palavra. Havia alegria, havia uma sede pela palavra, dedicaram tempo, atenção, respeito, e isso levou eles à adoração ao Senhor. Como queremos que as coisas mudem? Como queremos que as nossas atitudes mudem para com a palavra de Deus, se não temos dedicado, irmãos, tempo, atenção e respeito para com a palavra do Senhor? Não precisa responder, e você que está nos ouvindo também. Se eu perguntasse agora para você quanto tempo você investe lendo a palavra de Deus diariamente, quanto tempo nós investimos? Isso mostra, irmãos, o interesse que eu tenho pela palavra do Senhor. Se nós compararmos isso com as outras coisas que fazemos, que nem nos edificam, vamos ver quão indiferentes somos à palavra de Deus. Porque eu pego, por exemplo, o celular e não fico um segundo sem abrir e olhar as minhas redes sociais. Mas quanto tempo eu posso ler a palavra do Senhor? Isso mostra o meu interesse pela palavra de Deus. Como que eu vou mudar, irmãos? Como que eu serei um crente diferente se nem interesse eu tenho pelo livro que vai me ensinar a ser diferente? Como isso mudará em mim? Como eu vou mudar? Se toda vez que se prega a palavra, se ouve a palavra, eu nem dou o valor devido a isso. Não venho para a igreja às vezes, não presto atenção na mensagem, não procuro entender como aplicar isso à minha vida. Como haverá em mim esse desejo de ouvir a palavra do Senhor? Quando você ouve a palavra de Deus, o que acontece com você? Comigo? Admiramos o pregador e dizemos assim:
que pregador que prega bem. Ou diremos assim: ó, que mensagem bonita foi pregada hoje. Irmão, Deus não quer saber disso. Se eu achei a mensagem bonita, se eu achei o pregador um bom pregador, Deus não quer saber disso. Deus quer saber se essa palavra vai ser levada por mim a sério, de maneira que eu diga assim: Senhor, essa palavra falou ao meu coração, e a partir de hoje, quando eu sair daqui, por exemplo, eu vou investir 30 minutos, 20 minutos por dia para ler a tua palavra. É isso que Deus quer que eu faça. Porque senão eu vou continuar com uma vida vazia, saindo da igreja todos os dias com vida vazia, achando a mensagem bonita, um pregador que prega bem, sem que isso faça sentido e produza em mim mudanças. Sem que produza mudanças. Irmãos, nós podemos notar em vários círculos evangélicos como isso tem se perdido. Porque o homem tem sido o propulsor do culto e não mais a palavra de Deus. Você acredita que existem livros hoje que têm títulos que enfatizam e trazem a ideia de que quanto menos pregar, melhor? Existem livros escritos assim, de pessoas evangélicas. Tal é nosso comportamento, atitude para com a palavra do Senhor. Sabe onde isso começa? Na minha vida particular, quando eu posso dedicar tempo, atenção, respeito pela palavra do Senhor. Senão eu vou continuar vazio. Onde não se ouve a palavra de Deus, não acontece libertação do pecado. Onde não se ouve a palavra de Deus e não se vive essa palavra, não há libertação do pecado. Quando estamos na igreja, as nossas mentes devem se focar na palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que temos problemas, às vezes preocupações, mas a gente não deve estar na igreja para ouvir a palavra, só o corpo, mas a mente deve se focar. Sabe o que a Bíblia fala da mente? E se preocupa muito com isso. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe onde começa a transformação, irmãos? Quando a minha mente está cheia da palavra de Deus. Portanto, a Bíblia não deve ser apenas um livro religioso que todos os domingos se abre, se prega na igreja, o pastor explica, um ritual religioso. Não é isso. Ela deve ser um livro que eu devo olhar com um olhar diferente, porque não é um livro comum, de maneira que eu possa dedicar tempo, atenção, respeito e me leve a mudar comportamentos para adorar a Deus, para reverenciá-lo, para se prostrar diante dele e para viver para ele. Às vezes nós estamos aí, tomara que termine logo a pregação, eu quero ir para casa fazer isso, e esquecendo do privilégio de se deleitar com a palavra de Deus. Devemos voltar urgentemente para a palavra de Deus. Primeira atitude, trazer essa palavra ao lugar que ela deve ter, na minha vida, na vida da igreja, na sociedade. Segundo, irmãos, a atitude, ouvir a palavra. E para ouvir a palavra é necessário que eu dedique tempo, dedique atenção e dedique respeito, para que produza em mim a adoração a Deus. E por fim, irmãos, olhe comigo o versículo de número 7. E Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maezéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo aonde? Na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Irmãos, as pessoas comuns naquela época não podiam ter uma cópia da lei, era algo caro. Eles haviam aprendido, inclusive lá no cativeiro, uma outra língua, o aramaico.
A Bíblia, o rolo que Esdras está abrindo aqui está escrito em hebraico. E já fazia cerca de 1000 anos desde que Moisés recebeu este livro. E eles precisavam ser ensinados. Irmãos, isso não é fácil, né? Ensinar alguém na palavra de Deus. Para que eu entenda a palavra, eu preciso ser ensinado nessa palavra. A fonte desse ensino deve ser a palavra de Deus. 70 anos. Provavelmente, irmãos, nós temos aí pelo menos 2 gerações que não ouviram a palavra do Senhor, nasceram no cativeiro e precisavam ser ensinados na palavra de Deus. Estão aí reunidos, estão atentos, querendo ouvir. E sabe quem está ensinando eles, irmãos? Pessoas capazes para ensinar. Esdras era um escriba e sacerdote. Esdras, irmãos, havia colocado o coração para entender a palavra, para viver essa palavra e para ensinar essa palavra. E ele tinha com eles levitas, que eram pessoas também preparadas, chamadas por Deus para explicar a lei ao povo. Temos então aí Esdras e um grupo de pessoas especialistas para ensinar o povo na lei do Senhor. Ao longo da história, Deus sempre tem dado ao seu povo, à igreja hoje, pessoas capazes de ensinar, de escrever, de explicar as Escrituras, para que o povo conheça a vontade do Senhor. Então Esdras está aí, ele está lendo, ele está traduzindo, explicando as minúcias da palavra de Deus ao povo. Irmãos, como é que eu vou entender a palavra se ninguém explicar? Precisa ser explicado, ser entendido. E a fonte pelo qual eu devo beber deve ser a palavra, somente a palavra, sola scriptura, somente a palavra de Deus. Irmãos, entender a palavra exige também que aconteça exposição. Olha aí o versículo de número 8, leram no livro, na lei de Deus, como? Claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Olha o que Esdras faz, irmãos. Ele lê o texto de modo articulado, ele lê bem o texto, o povo ouve o texto. O que ele faz? Ele explica o texto conforme ele está no pergaminho. E aí ele faz aplicações do texto à vida do povo. Ler bem para que se ouça, explicar minuciosamente o texto e aplicar. É isso que Esdras está fazendo. De outra forma, Esdras está tirando do texto a vontade de Deus e trazendo a vida do povo. Isso é exposição da palavra de Deus. Ele traz para o povo, é como se tivesse um mapa, irmãos. Ele está cavando o texto, dizendo, olha, essa é a vontade de Deus. Ele está explicando isso para o povo. A palavra do Senhor. Então, entender a palavra exige que haja explicação, exige que haja ensino. É preciso que isso aconteça. Irmãos, precisamos ressuscitar os púlpitos onde se prega verdadeiramente a palavra de Deus, pois vivemos dias e que se cumpre o que Paulo diz lá em 2 Timóteo 4. Ele falou ali que nos últimos dias as pessoas iriam pagar para ouvir falsos profetas contando mentiras para aguçar os ouvidos das pessoas. É o que nós estamos ouvindo por aí. Falsos profetas pregando aquilo que agrada o ouvinte. Isso não é ensinar a palavra de Deus. E sabe, irmãos, isso é uma influência da sociedade. É uma influência tão grande na igreja. Muitas igrejas que querem que o pregador ele seja alguém taxado como politicamente correto. Sabe o que é politicamente correto?
é aquele que não fala a verdade, mas ele afloreia para que isso agrade as pessoas. É o politicamente correto, é o que acontece em muitos púlpitos. Irmãos, eu não estou dizendo que ao pregar a palavra eu devo machucar as pessoas, ofender as pessoas. Isso vai acontecer às vezes pelo comportamento que temos diante da palavra de Deus. Mas a pregação deve ser tal como ela é. Às vezes essa pregação vai me exortar no sentido de me consolar. Nós fizemos isso quarta-feira, irmãos, falamos em 2 quartas seguidas sobre o consolo de Deus para as nossas vidas, como Cristo nos consola. Então há momentos que eu estou pregando a palavra que ela vai trazer consolo à minha vida. Eu estou vivendo um problema, uma dificuldade, ela vai me consolar. Mas quando se prega a palavra tal como ela é, haverão ocasiões em que ela pregada, ela vai me magoar, ela vai me causar um incômodo, porque ela vai me corrigir, ela vai me confrontar, ela vai me trazer a realidade, dizendo: olha, está errado isso. Por isso não tem como ser politicamente correto se pregando verdadeiramente a palavra. Sabe por quê? Porque quando se prega verdadeiramente a palavra, eu não posso ser autêntico. O pregador não pode ser autêntico. Como assim, pastor? Ele não prega a palavra dele, a palavra de Deus. E ele tem que falar exatamente o que Deus escreveu na sua palavra. Portanto, entender a palavra é necessário que seja ensinado tal como ela é, que se faça a exposição do texto tal como está, para que ouçamos, irmão, não a voz do pastor, mas a voz de Deus, não a voz do pregador, mas a voz do Senhor. Ouvimos nessa noite que devemos voltar urgentemente para a palavra de Deus, e para isso é necessário ter algumas atitudes. Primeiro, trazer essa palavra à minha vida, à igreja, à sociedade, ao lugar que ela deve ter na minha vida, na igreja, na sociedade. Isso deve ser um desejo de todos, como nós vimos aí. Segunda atitude, ouvir a palavra de Deus, e para ouvir é necessário dedicar tempo, dedicar atenção, dedicar respeito, e aí então isso vai produzir em mim a adoração. E por fim, a última atitude, entender a palavra do Senhor. Peço que os irmãos baixem suas cabeças, os que estão aqui. Eu quero falar também com você que está nos acompanhando nesse instante. Eu não sei como tem sido você que está aqui, meu amado irmão, e você que está nos acompanhando. Como tem sido a sua relação com a palavra de Deus? Se eu lhe perguntar se você está desviado da palavra, como assim, pastor? Eu não sabia que eu poderia estar desviado. Você pode estar desviado da palavra. Se você não dedica tempo para a palavra, atenção, se não há no seu coração o respeito para com a palavra de Deus, o desejo de trazê-la à sua vida, de viver conforme ela, você está desviado da palavra. Você não se importa com a palavra. A sua vida tem se dedicado a outras coisas e não à palavra. Por isso você está desviado da palavra. Você talvez tenha se conformado em ouvir umas pregações, ver alguns vídeos na internet que lhe agrade. Mas cadê o seu tempo pessoal com a palavra, onde Deus vai falar com você, lá na sua casa, no seu lugar? Cadê o tempo que você deve dedicar? Eu devo dedicar à palavra. Como é que você está, meu amado irmão que está aqui? Meu amado irmão que está nos acompanhando, como é que você está em relação à palavra de Deus? Não, pastor, eu queria ser tanto um crente reavivado, eu queria ser tanto um crente despertado, que eu amasse a Deus, fosse diferente, eu pudesse servir a Deus, ser uma bênção. Eu queria, pastor, ser uma bênção na igreja, eu queria ser uma bênção na minha família, as pessoas pudessem olhar para mim e dizer: olha, que bênção é esse irmão. Você nunca será uma bênção sem a palavra de Deus. Não há outra forma de ser uma bênção sem a palavra de Deus. E você deve empreender uma disciplina
para dedicar tempo, atenção, respeito à palavra, para trazer ao seu coração essa palavra. É a voz de Deus quando você abre esse livro. Irmãos, isso deve ser algo que eu devo decidir. Não orar para Deus: Senhor, me ajuda a ter tempo para a tua palavra. Como assim? Deus vai dizer: como é essa oração aí? Me ajude a ter tempo para a palavra, me ajude a dar atenção. Não, é você que tem que fazer isso. Deus pode lhe dar força, mas somos nós que devemos fazer isso. Quantas vezes eu tenho perdido a oportunidade de estar na igreja para ouvir a palavra. Aquele tempo ali que as pessoas que Deus preparou para ensinar a palavra, que se dedicaram para ensinar a palavra, para expor, se dedicam horas e horas estudando para que nós pudéssemos ouvir a palavra de Deus, e eu não dou nem a mínima para isso. Não venho à igreja, não presto atenção, não coloco a minha mente para refletir. Nós não mudaremos, irmãos, se não houver essa volta urgente para a palavra de Deus. A igreja precisa voltar, nós precisamos voltar, o mundo precisa ouvir a palavra de Deus, e devemos fazer isso hoje, urgente. Você deve pensar isso aí no seu coração, você e Deus. É certo que não somos perfeitos, irmão, mas nós precisamos mudar, e você pode orar com Deus nesse instante, dizer: Senhor, eu quero decidir mudar, Senhor. Não deixe, Senhor, que eu me perca nesse propósito, mas que eu possa, a partir de saindo daqui, de ouvir essa mensagem, que eu possa mudar, dedicando tempo, me voltando para a palavra, escutando, ouvindo, aprendendo, me dedicando, recebendo o ensino. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ó Pai, o Senhor conhece cada um de nós, os que estão aqui, ó Deus, os que estão ouvindo, sabe como tem sido a nossa relação com a tua palavra. Ó Deus, talvez exista crente aqui que está ouvindo, ou que está aqui, ou que vai ouvir depois, Senhor, está tão distante da tua palavra, passa meses, anos inclusive, sem nunca ter lido a tua palavra, um dia sequer, no seu lar, ó Deus. Como, Senhor? Como poderemos mudar, se não nos voltarmos para a tua palavra? Ó Pai, nos ajude, Senhor, que nós nessa noite possamos ser impactados com isso, trazer a nossa realidade à tona, do respeito que temos pela tua palavra, a tua voz, Senhor, do tempo que temos dedicado, da atenção, ó Deus, da valorização de receber o ensino, de procurar, de se esmerar, ó Deus, de trazer ao nosso coração, a nossa vida, a nossa família, ó Pai. O mundo perdido, ele não sabe nem quem é, e a tua palavra está aqui mostrando o caminho. Nos ajude, Senhor, mova as nossas ações, nossos corações, mentes, ó Deus, para nos voltarmos à tua palavra, tal como o povo aqui, ó Pai, passou todo aquele tempo buscando ao Senhor, te reverenciando, te adorando por causa da tua palavra, ó Deus. Nos ajude, é isso que nós pedimos, em nome de Cristo oramos a ti, amém.